Olá, pessoal, bom dia. Sou o professor Marcelo Veríssimo, da Faculdade Florence de Ensino Superior. Estamos aqui em mais uma aula de mediação, arbitragem, conciliação, práticas técnicas de mediação, de arbitragem e conciliação. Essa é a nossa quinta aula. Nós já vimos bastante conceito, bastante parte teórica em relação à mediação, em relação à conciliação. E entramos também na aula anterior, falando já da arbitragem, toda essa parte teórica, para que depois nós pudéssemos entrar também na parte prática. Certo? Eu lembro com vocês que na aula passada nós estávamos falando sobre as normas que poderiam ser utilizadas na arbitragem. É isso. Na verdade, esse slide está aí na tela para vocês. Nós paramos nesse slide, falando exatamente de que na arbitragem, diferentemente da jurisdição estadual, estatal, nós podemos utilizar qualquer norma que seja, vamos dizer assim, apta a resolver aquele conflito ou que colabore na solução daquele conflito. É isso. Então, no procedimento arbitral, como eu coloquei aqui no slide, nós temos liberdade de escolha de qual norma nós vamos utilizar. Eu posso utilizar de regras nacionais, mas de qualquer regra nacional, não só no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Processo Civil, no Código Civil, na legislação específica para qualquer demanda. Não, eu posso utilizar de qualquer legislação nacional, constitucional, infraconstitucional, lei ordinária, lei complementar, desde que se adeque àquele caso e possa servir para solucionar, eu posso utilizar. Certo? Eu não tenho essa obrigação de me manter somente com a legislação específica daquele caso, como é da jurisdição estatal. Se nós vamos tratar de uma ação de família, eu só vou utilizar o direito de família. É isso, não posso aplicar outro ramo do direito para solucionar uma lei de família. No procedimento arbitral, eu posso, certo? Não só regras nacionais, mas regras internacionais, regras comerciais internacionais, regras e-commerce. Eu posso utilizar no procedimento arbitral perfeitamente e ninguém vai me questionar se eu estou usando uma norma estrangeira para solucionar uma litígio nacional aqui dentro do Brasil. Não, na arbitragem não tem isso. Se uma regra comercial de um outro país pudesse ser aplicada para solucionar aquela demanda, aquele litígio, não há óbice, não há problema algum que nós apliquemos, nós a utilizemos também. Certo? Então, diferentemente da jurisdição estadual, a jurisdição estatal, Estado juiz, quer seja federal ou estadual, eu posso sim utilizar de normas vamos dizer assim, nacionais, de normas internacionais, certo? E isso não vai trazer nenhuma novidade, não vai trazer nenhum problema em relação ao procedimento arbitral, certo? Posso utilizar, por exemplo, de uma regra que compõe uma organização internacional. De repente, alguma organização internacional tem uma legislação, uma norma que trata sobre aquela matéria, certo? Ou ainda posso utilizar ainda de legislação corporativa, ainda que seja aplicada às empresas de outros países. Ou seja, vocês observam que na mediação, na arbitragem, eu tenho uma liberdade de escolha muito grande, certo? Qual norma eu vou aplicar, qual regramento eu vou aplicar, qual legislação eu vou escolher para solucionar aquele litígio, aquele conflito, certo? Além disso, nós vimos que a arbitragem também pode ser utilizada, ou pode se utilizar, tanto da equidade como dos costumes, dos princípios gerais de direito, independentemente de eu utilizar logo de imediato os princípios gerais, ou de utilizar de imediato a equidade, ou de utilizar os costumes. Eu não tenho ordem dessa escolha, eu posso utilizar de qualquer um deles para solucionar este conflito. Não é isso? Então, eu não tenho que obedecer aquele escalonamento previsto naquela pirâmide de fontes do direito. Primeiro a lei, depois os costumes. Não. Inclusive, a própria lei da arbitragem, a Lei 9.307, ela diz que a arbitragem ela pode ser de direito, ou seja, eu posso utilizar a legislação, ou eu posso utilizar a equidade. Eu já posso utilizar de imediato a equidade. O árbitro pode decidir pela equidade, pode decidir pelo que ele achar mais justo para aquela demanda, sem utilizar a legislação, sem utilizar de nenhum regramento, nenhum instrumento legal. Tá certo?
Então, vemos que a arbitragem, conforme nós falamos na aula passada, ela oferece esse leque de oportunidades legislativas que você pode utilizar. O que importa na arbitragem, como falamos antes, nas primeiras aulas, ainda na mediação e na conciliação, é você chegar à solução do conflito. E não ganhar o processo, não ganhar a ação, mas sim solucionar aquele conflito que foi posto ali perante a arbitragem. Essa é a ideia e é isso que vem sendo aplicado. Certo? Lógico, dentro dessa escolha, falamos isso na aula passada, dentro dessa escolha, você só não pode utilizar de normas que ofendam, ou de regramentos, ou de costumes que ofendam os bons costumes, que ofendam a moral. Apesar de que isso, como disse na aula passada também, isso aí é uma cláusula geral. Certo? Então, eu creio que ficamos aí na aula passada, né? Ficamos nesse slide na aula passada, vamos dar continuidade dele na frente, então. Então, o nosso próximo assunto, ainda dentro de normas, não sei se eu peguei aqui, esse slide eu apresentei para vocês, mas aqui trata da legislação, né, que fala exatamente que a arbitragem ela pode ser de direito ou de equidade, que é o artigo 2º da Lei 9.307, né, a critério das partes, ou seja, como falei para vocês, a arbitragem ela pode ser de direito ou de equidade. Percebe que ele coloca o coletivo ou, e não e. Tá? Então, eu posso tanto escolher a arbitragem pela legislação, fazer a solução daquele conflito pela legislação, ou eu posso escolher diretamente pela equidade, julgar pela equidade. Esse link aqui, eu não sei nem o que acha que esse link faz aqui, não sei o que significa. Tá? Desconsidere esse negócio aqui. YouTube, sei lá. Tá? Aí vem o parágrafo 1º do artigo 2º da 9.307, diz que as partes poderão escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Lógico, não pode ter violação constitucional. Matéria de ordem pública não pode sofrer violação, né, sob pena aí de nós ter a nulidade aí daquela decisão arbitral, tá certo? E também não pode ofender os bons costumes. E aí cada um entende o que é bons costumes. Cada caso em si vai decidir o que é bons costumes e o que não é, né? Porque, como vimos, é uma cláusula geral. Certinho? Depois, o parágrafo 2º diz que poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Como falei para vocês, as regras de e-commerce a gente pode utilizar também para solucionar aí qualquer problema dentro da arbitragem. Não há problema algum de ser uma regra internacional. Mas se aplica no exterior, mas eu posso, na arbitragem, utilizar aqui também. São diversas regras que nós temos aí de forma internacional, principalmente na área de comércio, né, ou de e-commerce, né, e nós podemos aplicar perfeitamente para solucionar casos no Brasil. Nós vemos que as regras comerciais internacionais são bem mais antigas do que os próprios cumprimentos do Brasil. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, nós já tínhamos aí diversas regras comerciais valendo, vigendo em diversos outros países. O comércio já era bem difundido. Então, há normas bem mais antigas, já bem mais, vamos dizer assim, filtradas no exterior do que aqui próprio no Brasil. Nós tínhamos aí o nosso Código Comercial, né, de 1850, que o Código Civil veio revogando parte dele, não é isso? Revogando esse Código Comercial. Mas é 1850, né, 300 anos depois, 350 anos depois do cumprimento. Ou seja, temos regras aí bem mais aprofundadas em outros países. E se for necessário utilizar-se dessas regras comerciais de outros países para solucionar algo, ainda que seja interno, mas que seja levado à arbitragem, não há problema. Então, se fosse no judiciário seria diferente. Haveria, sim, algum óbice, né? Se aplica a legislação brasileira e não a legislação estrangeira. Então, o juiz não vai aplicar a legislação estrangeira, tendo uma legislação brasileira que trata do assunto, ou na omissão da brasileira, ele vai utilizar os costumes, princípios gerais de direito, no final da equidade, mas não vai se utilizar de legislação estrangeira. Tá? Já na arbitragem, a própria lei arbitral nos permite essa aplicabilidade. Certinho? Então, não sei se foi esse o último slide que nós usamos ou foi o anterior,
mas o nosso assunto de hoje, né, seria responder para vocês, ou nós verificarmos juntos, quais são as matérias, quais são os ramos do direito que eu posso aplicar, né? Ou seja, quais são o tipo de matéria que eu posso, o ramo do direito vai ser posterior, mas quais são o tipo de matéria que eu posso aplicar na arbitragem? Será que toda e qualquer matéria eu posso levar para a arbitragem? Toda e qualquer demanda eu posso levar para um árbitro resolver? Nós vamos ver que não, tá, pessoal? Não é qualquer demanda, qualquer assunto que eu posso levar para um árbitro, tá certo? Tem aí as restrições, tem aí vamos dizer assim, as limitações do árbitro também em relação à matéria que se pretende discutir, pretende colocar demanda em conflito perante o árbitro. Okay? E para nós, ler aí o artigo da Lei de Arbitragem, Lei 9.307 de 1996. Né? Abram aí a lei de vocês, né? Está aí no AVA, né? Eu coloquei disponível aí no AVA, certo? É só clicar em cima, vocês vão abrir a Lei 9.307, certo? Abram aí a lei lá no artigo 1º da Lei 9.307, 96, vocês vão ver que está dito assim: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Certo? Então, observe que este é o limite da matéria que nós podemos tratar numa arbitragem. Tá? Eu só posso tratar em uma arbitragem de direito patrimonial e desde que seja disponível. Certo? Esse é o entendimento que eu quero que vocês fiquem. Né? Não posso tratar um árbitro, não posso levar para um tribunal arbitral algo que trata do direito indisponível, dos direitos indisponíveis, direitos da personalidade. É isso que são direitos indisponíveis. Direitos que tratam da dignidade da pessoa humana, são direitos indisponíveis. O árbitro pode tratar desse assunto? Necat petiberi, tá? O próprio artigo 1º da Lei de Arbitragem já limita essa matéria que pode ser levada para a arbitragem. Certo? Ultrapassou os direitos patrimoniais disponíveis, eu não posso levar para o árbitro. Aí eu tenho que realmente procurar, né, procurar aí o judiciário para decidir. Certo? Então vamos entender esse artigo. Primeiro plano, vocês observam que o artigo 1º da 9.307, ele fala assim: pessoas capazes de contratar. Como falei para vocês, 90% das nossas demandas em tribunais arbitrais vai ser decorrente de um contrato, um negócio jurídico. Né? Alguém se contratou com outro e neste negócio jurídico colocou lá uma cláusula de arbitragem. Depois fez o compromisso arbitral, nós vamos ver mais na frente o que é cláusula arbitral, o que é compromisso arbitral. Certo? E aí, essa demanda agora teve um litígio, teve um descumprimento contratual e ela foi levada a um árbitro. Mas aí vamos observar que o artigo fala pessoas capazes de contratar. Quem são essas pessoas capazes de contratar? Será que seriam somente aqueles absolutamente incapazes, absolutamente capazes, de acordo com o Código Civil, que são aqueles que detêm todos os direitos civis, os maiores de 18 anos, né? Os maiores de 18 anos têm capacidade plena. Então, será que somente seriam os absolutamente incapazes? Os relativamente incapazes poderiam também ter uma demanda litigada na arbitragem? O que vocês acham? Porque é uma questão importante, já que o artigo fala que somente aqueles que são capazes de contratar. Mas quem é capaz de contratar? Só os absolutamente capazes ou os relativamente incapazes também têm a possibilidade de efetuar um contrato? O que vocês lembram das aulas de direito civil aí? Vocês podem se manifestar aí. As primeiras aulas... Tem as pessoas que são assistidas, né? E eles não são absolutamente capazes, são relativamente capazes e são assistidos. Certo. E essas pessoas podem contratar? De forma assistida. Certo.
certo? Entendimento teu, Otávio, está correto. É exatamente isso. Apesar de que vocês vão encontrar livros, vão encontrar doutrinadores dizendo que não, tá certo? Dizendo que não, que somente os absolutamente capazes é quem podem se enquadrar no artigo 1º, tá certo? Então, logo de início, a impressão que tem, né, é que realmente só os absolutamente capazes poderão contratar e poderão estar diante de um ato para resolver uma demanda. Agora, é natural que o incapaz, o relativamente incapaz, ele seja representado, ele seja assistido, como tu disseste, tá? Ora, se um relativamente incapaz, como seu assistente, ele pode alienar um bem do seu patrimônio, ou ele pode adquirir um patrimônio, por que é que ele não poderia resolver uma pendenga dessa perante um árbitro? Lógico, devidamente assistido. Okay? Então, nós temos duas correntes aí, tá? Uma corrente que diz que não pode, o relativamente incapaz não pode resolver demanda nenhuma perante o árbitro, porque tem que ter a representação do Ministério Público, o Ministério Público não vai para o juiz arbitral, tá certo? E tem uma corrente, que eu diria até mais majoritária, né? Apesar de que é bem equiparado, mas já é mais majoritária, inclusive o STJ decidiu nesse sentido, que diz que não, que o relativamente incapaz pode propor uma lei do juiz arbitral, tá? Desde que essa lide seja relativa à gestão ou administração dos interesses desse incapaz e ele esteja devidamente representado. Okay? Então, se ele está devidamente assistido, representado, nada impede que o seu representante tome as medidas aí arbitrais necessárias para manter o patrimônio dele. Tá? Ora, se vocês observarem os direitos dos tutores, curadores, eles têm o poder de decidir, vamos dizer assim, né, sobre a gestão, a administração do patrimônio do tutelado e do curatelado. É isso, eles têm essa capacidade, eles têm essa competência. Ora, se eles têm essa competência, né, eles têm esses poderes, né, para poder tomar medidas a respeito da gestão e administração dos interesses desse incapaz que ele representa, nada impede que isso seja perante um árbitro. Né? Então, a corrente majoritária diz exatamente, nada impede que isso seja perante um árbitro. Tá? Então, eu filio a essa corrente, que não há óbice, né, de que a gente possa resolver uma demanda do relativamente incapaz, desde que ele esteja devidamente assistido e desde que seja matéria relativa à gestão e administração, para evitar prejuízo deste menor perante o juiz arbitral. Por que eu defendo isso? Porque eu sei que o processo judicial ele é demorado, ainda que o incapaz ele tenha lá uma celeridade diferenciada, mas essa celeridade representa aí 2 anos do processo, certo? No mínimo para chegar a uma solução, a não ser que haja medidas liminares. Nós sabemos que as medidas liminares, né, hoje em dia, com as tutelas de urgência de evidências, estão bem mais complexas, mais difíceis de ser concedidas, tá certo? Então, eu não vejo óbice em que se procure um árbitro para resolver uma demanda, desde que seja para a garantia dos direitos deste menor devidamente assistido. Tá certo? E esse é um entendimento que tende a ser dominante, apesar de haver discussões aí, né, entre a doutrina. Tudo bem? Então, cuidado quando o artigo 1º da Lei 9.307 diz assim, somente os que são capazes de contratar, né, para que a gente não tenha essa impressão que seja somente os absolutamente incapazes. Né? Observadas essas observações, né, abre-se também espaço para os relativamente incapazes devidamente assistidos. Tudo bem? Beleza. Então, continuemos aí no artigo 1º. E o que seriam direitos patrimoniais disponíveis? Primeiro, vamos ver o que são os indisponíveis. E aí eu remeto vocês também ao estudo de Direito Civil 1, né? A lembrança do que vocês estudaram lá em Direito Civil 1. Vocês sabem que lá em Direito Civil 1 nós estudamos que quando fomos estudar os direitos da personalidade, nós estudamos que existem direitos patrimoniais e direitos não patrimoniais. Foi isso? Okay? Que o professor de vocês deve ter dito. Olha, nós temos direitos patrimoniais que envolvem dinheiro, né, que são disponíveis, eu posso alienar ou não. Mas existem os direitos que nós vamos estudar agora, que são os direitos da personalidade. Esses são direitos indisponíveis. Eles fazem parte do patrimônio do indivíduo? Fazem parte do patrimônio do indivíduo.
mas eles são indisponíveis. E aí nós temos o direito à vida, direito à honra, à moral, à saúde, né? Direito à integridade física, que são aquele compêndio de direitos que compõe os atributos da dignidade da pessoa humana. É isso. Então, nós temos essa diferenciação de direito patrimonial e direitos não patrimoniais, ou direitos patrimoniais ligados à personalidade, ou direitos patrimoniais ligados, né, ao patrimônio material do indivíduo. É isso. E nós estudamos que os direitos ligados aos direitos da personalidade, a exemplo da vida, da honra, do nome, da imagem, etc., esses direitos não podem ser alienados, eles não podem ser transmitidos, eles não podem ser renunciados, inclusive renunciados, mesmo que a pessoa queira, ele não pode renunciar aos direitos indisponíveis, tá certo? Então, esses direitos, por óbvio, nós não vamos tratar dele em um tribunal arbitral. Nós vamos tratar em tribunal arbitral somente dos direitos patrimoniais que estão ligados aos negócios jurídicos. Eu lembro que, não sei se foi eu que dei aula para vocês, lá em Direito Civil 3 contratos, que nós estudamos aí na teoria dos contratos, nós estudamos aí a família do fato jurídico. Ato-fato, ato jurídico estricto sensu, fato jurídico estricto sensu, ato jurídico, e dentro do ato jurídico nós temos o ato jurídico estricto sensu e o negócio jurídico. Então, observe que esses direitos patrimoniais que nós estamos dizendo que podemos ter demandas perante um tribunal arbitral, perante um árbitro, são exatamente esses atos jurídicos consubstanciados nos negócios jurídicos. Eu lembro que eu sempre digo que os negócios jurídicos nós temos ampla liberdade, né, de fazê-lo ou não fazê-lo. Ninguém pode te obrigar a fazer o negócio jurídico, até porque exige sobre eles o princípio da voluntariedade. Okay? Então, exatamente esses negócios jurídicos, esses direitos patrimoniais relativos a negócios jurídicos, é que nós vamos poder levar a um tribunal arbitral ou diante de um árbitro para poder resolver uma pendenga, uma demanda ou um conflito. Ok? Para ficar bem claro para vocês, o que é que define se um direito patrimonial ele é disponível ou não? Eu coloquei aqui no slide para vocês. Ó. Somente matéria relativa a direitos patrimoniais disponíveis por pessoas capazes. Aí coloquei aqui, né, já fizemos essa resposta, mas coloquei aqui, ó, que são direitos patrimoniais disponíveis. São aqueles que podem ser alienados. Tá? São aqueles que podem ser alienados. Se ele pode ser alienado, ele é um direito disponível. Aí temos as casas, temos os carros, as fazendas, tá? Então, aquele compêndio de patrimônio que compõe aí, né, o acervo patrimonial financeiro do indivíduo. É isso. Então, se eu posso alienar, se eu posso transmitir, se eu posso dispor, isso é um direito disponível. Eu não posso dispor da minha honra. Eu não posso dispor da minha vida. Não posso dispor do meu corpo, a não ser depois da morte, para fins turísticos, científicos ou para doação de órgãos. Mas os direitos indisponíveis eu não posso dispor, eles são indisponíveis, o próprio nome já diz. Já esses direitos patrimoniais que envolvem negócio jurídico, não. Eu posso vender, posso alienar, posso dispor dele, posso alugar, é isso? Posso tirar frutas, extrair frutos dele, tá certo? Então, isso são direitos patrimoniais disponíveis. Então, eu só posso promover demanda perante um juízo arbitral desses direitos que envolvem patrimônio, que envolvem negócios. Tudo bem? Perguntas até aí? O chat está vazio. Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, não é uma pergunta. Sim. Não tem perguntas, né? Porque meu áudio para vocês está muito baixo. Eu coloquei esse aparelho aqui, agora eu não sei mexer nesse raio. Eu sei que se eu apertar um botãozinho aqui, aí eu consigo ouvir vocês bem mais alto. Agora, se eu não apertar, eu não consigo ouvir, eu não sei como é que aumenta o som disso. Ainda vou ler o manual para descobrir. Então, quando vocês falarem, eu vou apertar bem aqui, que é para eu poder ouvir vocês, senão eu não consigo ouvir. Então, vamos lá. Agora, interessante, pessoal. Olha só como é interessante. Eu disse a vocês que um direito indisponível,
ele não pode ser levado perante um juízo arbitral. Tem que ser levado no judiciário. Agora, veja bem, e uma violação a um direito indisponível? Isso eu coloquei aqui. Isso. Esse próximo slide. E a violação aos direitos da personalidade, que são direitos disponíveis. Eu posso levar perante um juiz arbitral? Tá certo? Ora, vocês sabem que o próprio direito não pode ser discutido lá. Mas uma violação a ele, aí eu poderia? É interessante essa questão, porque eu não posso transacionar o direito à honra, tá? Por exemplo. Mas se houver uma violação à minha honra, à minha moral, como é que eu faço a correção? Vocês já estudaram isso. Como é que eu faço a correção? Como é que eu faço para reparar, isso? Uma violação à moral, por exemplo. Uma violação à honra. Um constrangimento moral. Como é que eu faço para reparar isso? E através de quê? Indenização. Bem, né? Só o Otávio está na sala aí, né? Através de uma indenização. Professor, o Marconi fez uma pergunta aqui. Ele diz assim: poderia ser objeto da arbitragem direito de interesse coletivo, tipo uma comunidade envolvendo patrimônio? Ah, tá. Eu não tinha olhado aqui a mensagem do Marconi. O professor poderia ser objeto da arbitragem de direito de interesse coletivo, tipo uma comunidade envolvendo patrimônio. Não tem problema algum. Tá certo? Inclusive, nós vamos ver que aplica-se também a arbitragem no direito do trabalho, quando envolve dissídio coletivo, envolve empresa, né, envolve sindicatos. E agora também, por força de uma lei de 2017, nós temos também a possibilidade até de dissídio individual. Mas não importa, desde que todas as pessoas desse litisconsórcio sejam capazes de contratar, né, ou estejam devidamente representados, nada impede, se o direito é patrimonial disponível, nada impede de ser resolvido no tribunal arbitral. Ah, mas está em litisconsórcio várias pessoas, é um direito que alguém está representando uma entidade, que está representando uma coletividade. Não tem problema algum, desde que sejam direitos disponíveis, tá? Disponíveis. Então, vamos lá. Sim, como eu estava falando para vocês, né? Eu não posso transacionar uma violação à minha honra, à minha moral. Mas um direito à moral, um direito disponível à moral, à honra. Mas havendo uma violação desta, e aí, se houver a violação, se eu sei que eu corrijo, né, a violação através de uma indenização, certo? Essa indenização pode ser decidida pelo juízo arbitral, ao invés do judiciário. O que vocês acham? Eu acho que sim. E aí, ninguém? Só está o Otávio aí na sala, o Marconi, cadê o restante do povo? Quero ouvir vocês. Já também acho que sim. Tem que a Lígia acha que não, a Deirlan Rocha acha que não, né? O Jardeilson acha que sim. Muito bem, estou gostando de ver, estão participando, tem que participar mesmo, senão dá pressão aqui. Pessoal, é o seguinte, se há uma violação a um direito indisponível, inevitavelmente eu vou ter que tratar desse direito disponível primeiro, tá certo? Para eu saber se houve ou não violação a esse direito disponível, certo? Isso daí o judiciário é quem tem competência para tratar de direito disponível. Qualquer demanda que fale de direito disponível, eu tenho que ir para o judiciário. Então, a partir do momento que o judiciário decide que sim, tem uma violação ao direito da personalidade, e essa violação ela vai ser reparada com uma indenização, aí, neste momento, nada impede que as partes convencionem que o valor dessa indenização seja fixado por um árbitro, e não pelo juiz. Estão compreendendo? Nada impede que as partes decidam que o quantum indenizatório seja arbitrado por um árbitro do que pelo juiz. Mas a demanda ela tem que ser proposta realmente no judiciário, porque envolve direitos indisponíveis.
envolve direito à honra, direito à moral, certo? Agora, o arbitramento do quanto, eu posso deixar isso para um árbitro. Ah, professor, mas quem que vai fazer isso se já está no judiciário? Às vezes, se você está pensando em R$ 3.000 de indenização, você está pensando em R$ 5.000 de indenização, ou o teto do nosso PJ Maranhão, que é R$ 10.000, você pode até achar estranho. Mas se você coloca aí demanda que envolva empresas grandes, ou demanda que envolva valores significativos, R$ 50 milhões, R$ 100 milhões, aí talvez fica melhor para o árbitro decidir. Certo? Porque, lógico, se é uma demanda pequena, envolve uma pessoa física e uma empresa, que vai gerar 3, 5, 10 mil reais de indenização, nem a empresa tem interesse com o árbitro. Ela sabe que pode ser um valor maior. Ela já sabe que o nosso TJ, o máximo que concede é 10 mil. O TJ convencionou que as indenizações por dano moral têm um valor máximo de 10 mil reais. Ora, ela vai submeter isso a um árbitro para que esse árbitro condene 50 mil, eventualmente? Não vai, então não vai ter interesse. E vocês sabem, nós já conversamos sobre isso, que a arbitragem ela é voluntária. Tem que ter a voluntariedade das partes. Eu não posso aí impor. Tem que ser voluntário. Tem que ser as partes querer. Então a empresa não vai querer, né? Ou a outra parte não vai querer levar isso para o árbitro. Mas se é uma quantia significativa, né? Opa, peraí, será que esse juiz vai saber arbitrar esse valor mesmo? Pode ser que ele arbitre um valor aí absurdo. Ah, nós temos normas de comércio exterior que eu não posso aplicar aqui no judiciário, mas que eu posso aplicar lá na arbitragem, que diz que tem um patamar melhor para mim, do que deixar para esse juiz arbitrar. É isso. Então, nesses casos, pode sim ser que as partes cheguem em consenso de levar isso para um árbitro, para que seja fixada uma indenização. Vocês querem ver um caso bem simples? Esses casos de acidentes aéreos, cujas indenizações são significativas, são milhões, é isso. Normalmente as empresas estão levando para o arbitramento arbitral. Arbitramento arbitral, legal, né? Para que o árbitro decida, para que o árbitro arbitre, né, o valor da indenização. Tá certo? Estão preferindo a isso do que deixar pelo judiciário. Tem situações que o judiciário arbitra um valor aquém, do que se espera, muito aquém, né, do que se espera, e aí a parte tem que entrar com recurso para majorar isso, vai anos e anos e anos. Tem outras situações que o tribunal arbitra um valor superior, além, né? E aí tem que sentar com recurso para se abaixar, tal, isso demora anos, anos e anos. Então, muitas das vezes, nessas situações, envolvendo cifras aí milionárias, as partes decidem, não vão deixar para o árbitro, porque o procedimento arbitral é muito mais simples do que o judicial. O judicial é ele quem arbitra e acabou. Lá no árbitro nós vamos poder discutir, vamos pegar casos aí parecidos, vamos pegar normas internacionais, nacionais, supralegais, infraconstitucionais, supranacionais, e vamos tentar chegar a um consenso. Principalmente quando essas situações, né, envolvem direitos de vários países. Por quê? Porque naquele avião tinha pessoas de diversas nacionalidades, como foi o caso aí deste avião da Malaysia Airlines, né, que vocês estão acompanhando, que em 2014 desapareceu do Oceano Pacífico, na viagem lá de Kuala Lumpur para a China, né, para Pequim, na China. E até hoje ninguém encontrou. Lá dentro desse avião tinham passageiros chineses, tinham passageiros malaios, tinham passageiros finlandeses, americanos, né? Ou seja, tinha diversas nacionalidades. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer esse arbitramento? Né? Então, muitas vezes é preferível levar para o tribunal arbitral para que se decida esse ponto, né? E aí se chegue a um valor equânime, um valor justo, aí também para todas as partes. Compreenderam? Então, nós temos essas situações aí. Tem perguntas aqui no chat, deixa eu ver aqui. Não, acho que sim, beleza. Certo. Querem ver outra situação? Direito de família. Vocês sabem que direito de família é um direito indisponível, né? Um direito indisponível, direito de família. É matéria de direito indisponível. Mas o arbitramento de alimentos, que é matéria de direito de família, eu posso levar esse arbitramento para o árbitro? Também posso. O arbitramento, viu, pessoal? Tá? As relações inerentes ao direito de família são disponíveis, mas nada impede que as partes, numa separação, no divórcio, no arbitramento de alimentos, eles prefiram submeter um árbitro
a quantificação desses alimentos que vai ser pago entre ambos. Ah, professor, mas isso é tão simples, é melhor fazer logo no processo de divórcio, tá? No processo de separação, bens e tal. Tudo bem, mas e se você pensar em quantias pequenas? Se você pensar em quantias elevadas, muitas vezes é muito melhor você levar isso a um tribunal arbitral. Né? Então, como coloquei aqui no slide, violação ao direito da personalidade, direito do pobre, havendo violação à honra, o árbitro pode decidir o quanto, tá certo? Caso você saiba que é o dano moral, a ação de dano moral, que faz reparar, né? Não é uma indenização, já expliquei isso para vocês na aula de responsabilidade civil, se for comigo que vocês tiveram aula, não lembro, mas na aula de responsabilidade civil eu sempre gosto de destacar isso, né? O dano moral, ele não indeniza, o dano moral ele não é indenizável, ele é reparável, ele tem uma reparação. O valor pecuniário que se estipula a título de dano moral, ele serve para reparar o dano. Por quê? Porque indenização vem do latim indene, indene. Traduzindo grosso modo para vocês, antes do dano. Ou seja, na indenização você volta ao status quo ante, né? Na reparação, não. Na reparação você só corrige, tá? Ali repara aquele dano. E eu sempre digo que os danos morais, eles são impossíveis de você voltar ao status quo ante. Então não tem como indenizar um dano moral. Porque depois que você constrange uma pessoa, depois que você humilha, depois que você causa angústia, aflição, dinheiro nenhum faz apagar aquilo da mente da pessoa. Faz reparar. O dinheiro compensa, tá? Mas voltar ao status quo ante para a pessoa não se sentir mais constrangida, não se sentir mais violada, é impossível. Isso no dano material é perfeitamente possível. Por isso que nós temos as indenizações materiais. Aí tudo bem. Um dano material, um carro que colidiu, você troca a peça e volta ao status quo ante. O carro fica novo de novo. Mas dano moral, você voltar ao status quo ante, jamais. É isso? Então, por isso que eu sempre me refiro, quando falo da moral, a reparação moral e não a indenização moral. Tudo bem? Perguntas até aí? Dúvidas? Não tendo, passemos a lá adiante. O nosso próximo assunto, o nosso próximo slide, são as espécies de arbitragem que nós temos. Basicamente, pessoal, reconhecido pela doutrina, nós temos duas, pela lei também, lei 9.307, nós temos duas espécies de arbitragem. Nós temos a arbitragem institucional, né, que é aquela que é gerida por órgãos especializados, e nós temos também a arbitragem particular, ou, como alguns doutrinadores falam, independente, tá certo? Privada. Nós temos essas duas espécies aí de arbitragem. Essa arbitragem institucional é aquela que é gerida, né, que é criada por um órgão especializado. Ela tem um órgão especializado, um tribunal arbitral, um tribunal de mediação, de conciliação, um centro de conciliação, centro de arbitragem. Ela tem ali um órgão, tá certo? E este órgão é quem vai administrar todos os procedimentos de acordo com a Lei 9.307, de 1996, tá certo? Certo? Então, toda vez que você vê um tribunal arbitral, um juízo arbitral, um centro de arbitragem e conciliação, aí nós temos essa arbitragem institucional, porque eles criaram ali um órgão institucional, estão seguindo os ditames da Lei 9.307 para solucionar conflitos, tá? Às vezes, esse tribunal arbitral. Professor. Pois não. Fiquei com uma dúvida aqui. No caso, a respeito aí dessa questão do, né? Por exemplo, de alimentos, né? Como o senhor mesmo citou aí. No caso, um casal, uma hipótese, eles estariam com uma questão de alimentos onde o pai está se negando a pagar, né, os alimentos e a mãe está, no caso, alegando que ele tem que pagar. No caso, essa situação ela tem que ser levada para o judiciário
aí o judiciário vai sentenciar que o pai tem que pagar os alimentos, e aí só depois é tido um acordo de que a questão do quantum deva ser levada para o árbitro. É assim que procede? É exatamente isso. É exatamente isso. Como é um direito indisponível, eu não posso levar diretamente para a arbitragem. Tá? Eu levo ao judiciário e, eventualmente, o juiz ele pode enviar para o centro de conciliação para tentar chegar a um acordo. Tá certo? Chegando a um acordo, o centro de conciliação ele faz parte lá do próprio judiciário. É isso. Mas na arbitragem, não. Tá? Arbitragem, de forma alguma. Porque é direito indisponível. Agora, o judiciário decidiu, não, chegamos a um acordo, o pai vai pagar os alimentos. Agora, quanto vai pagar de alimentos? Esse quanto pode ser deixado para o árbitro decidir. Entendi. Mas no caso, assim, já que eu entendi a questão da questão lá das companhias aéreas, mas geralmente isso teria que ter um acordo anterior para que o juiz não tome logo essa decisão? Ou pode não ser decidir lá na hora? Vocês já aprenderam que a arbitragem, a conciliação e a mediação, elas podem ser endoprocessual ou fora do processo. Pode ser dentro do processo judicial, pode ser fora. Tá? Então, mesmo já tendo um processo, ainda que as partes não tenham previamente decidido, nada impede que as partes solicitem ao juiz que envie o processo para o árbitro para que seja decidido o quanto. Certo? Não precisa ser previamente. Tá? Pode ser no momento mesmo. Entendi. Tá bom. Obrigado. Nada. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Certo, pessoal? Então, é exatamente essa situação. Então, essa arbitragem institucional, que é essa gerida aí por algum órgão, né, criado aí, pode ser até que ela tenha uma reunião de árbitros, né? Sejam vários árbitros, tá? Pessoal, toda vez que uma demanda, um conflito for decidido pelo árbitro, por mais de um árbitro, tem que ser sempre em número ímpar, tá? Não pode ser 2 árbitros, tem que ser 3, ou 1, ou 5, tá? Tem que ser sempre em número ímpar para evitar aí aquele conflito, aquele empate, ok? Então, essa arbitragem institucional, ela é esses órgãos que são criados. Por exemplo, aqui em São Luís, não sei se vocês já conhecem, nós temos o TJAN-MAR, que é o Tribunal de Justiça Arbitral, Conciliação e Mediação do Maranhão. E fica lá no Paço do Lumiar, fica lá no Maiobão. Vocês já ouviram esse Tribunal Arbitral, né, de Conciliação e Arbitragem? Ele fica lá em Paço do Lumiar, lá no Maiobão, no bairro do Maiobão. Então tem esse tribunal lá. Nós temos também um aqui no Anil, que é o TAMA, né, próximo daquele semáforo ali do Anil. Quem passa ali vai ver, Tribunal Arbitral de Mediação, de Arbitragem e Mediação do Maranhão, TAMA. Tem lá um tribunal também, órgão institucional, foi criado ali, um órgão institucional está sendo gerido pela Lei 9.307. Tem também um bastante interessante, que é o Arbem Porto. Esse tribunal, ele é específico para aquelas causas das empresas portuárias, aquelas empresas que estão situadas ali no Porto daqui. Inclusive, uma vez eu estive lá, já numa conciliação lá, entendeu? Uma reunião. Então, é voltado somente para aquelas empresas que mexem ali com atividade portuária. É um tribunal, vamos dizer assim, de arbitragem especializado tá, nesse tipo de demanda, nesse tipo de conflito. Okay? Então, para aquelas empresas, ela é muito ótimo, porque empresas, pessoal, elas não pretendem que seus conflitos prolonguem muito tempo. Quanto menos tempo demorar o conflito numa empresa, melhor para a empresa, tá certo? Então, para eles é ótimo ter um tribunal específico naquela matéria que eles atuam, né, que fica muito mais prático de solucionar ali as demandas, solucionar ali também muitos problemas, tá certo? Então, são diversos órgãos institucionais que nós temos aqui, não são só esse, não, temos vários outros também, tá certo? Então, são diversos órgãos institucionais que utilizam aí dessa arbitragem institucional. Segue digitando a Lei 9.307, podem dar sentença, a sentença vai ter perfeitamente, tá? Através desse órgão institucional. Então, isso é a arbitragem institucional, tá? E temos, por outro lado, a arbitragem independente, ou a arbitragem livre,
né? Ou arbitragem particular, né? Ou arbitragem avulsa, como alguém fala, o doutrinador fala, tá certo? Esse tipo de arbitragem, uma pessoa não cria um tribunal arbitral, ele não cria um centro de arbitragem, um juízo arbitral. Não, ele é escolhido pelas próprias partes. Por exemplo, pode ser eu, como advogado, em todo o meu escritório, chega 2 clientes. Doutor, a gente quer te nomear árbitro aqui para uma situação, uma demanda que nós temos. Eu, beleza, senta aí, vamos fazer a arbitragem. Estão compreendendo? Eu não tenho um órgão institucionalizado de arbitragem. Eu tenho um escritório de advocacia. Mas eu posso ser árbitro? Posso, qualquer pessoa pode ser árbitro, desde que seja capaz, né? Não seja um doidão, né? Um maluco, né? Isso vai ser bem difícil, né? Porque a maioria dos advogados são tudo doidos. Mas eu posso ser árbitro, tá certo? Principalmente os criminais. Então, eu posso ser árbitro normalmente. Isso é arbitragem independente, arbitragem avulsa, arbitragem particular. Eu posso decidir esse litígio? Posso sentenciar o litígio? Posso, perfeitamente. Mas eu tenho um órgão institucionalizado? Não tenho. Certo? Então, se eu não tenho, eu tenho aí uma arbitragem particular, avulsa, independente. Compreenderam a diferença dessas duas espécies aí de arbitragem? Bem simples. É isso, parece ser simples, mas se respeita em prova dessa besteira aí, certo? Então, compreendam esses conceitos, né, para que a gente possa, depois na prática, aperfeiçoá-los também e não esquecer jamais. Tudo bem? Perguntas, dúvidas, dívidas? Dívidas até tem. Beleza. Então, tendo, né, passamos adiante. Nós temos aí 1 hora ainda de aula. Passamos adiante. Pessoal, eu posso aplicar a arbitragem em qualquer ramo do direito? Será que em qualquer ramo do direito eu posso aí aplicar a arbitragem? Tributário e tal? O cliente respondeu aqui não. Rapaz, o cliente ele tem jeito de juiz arbitral. Não sei por que eu olho para o cliente assim, ele parece um juiz arbitral. Né? Mas vamos lá. Realmente, o cliente está correto, não é todo ramo do direito que eu possa aplicar a arbitragem. Apesar de que hoje está bem restrito, né, os ramos do direito que eu não posso aplicar a arbitragem. Tá? Eu coloquei nesse slide aqui para vocês. Direito do consumidor. Direito do consumidor, eu posso aplicar arbitragem ou não? Vocês já tiveram direito do consumo, já, pessoal? Já estudaram direito do consumidor? É 7º período, já. Né? 10º. Já, né? Pois é. Já estudaram aí direito do consumidor. Então, vocês estão por dentro do CDC. Né? E sabem que a relação de consumo ela é formada, conforme coloquei aí no slide para vocês, uma relação de consumo ela é formada pelo produto ou serviço, pelo fornecedor e pelo consumidor. Não nessa ordem, né? Fornecedor, consumidor, produto ou serviço. Eu inverti aqui, que eu achei mais bonito. O slide é meu, eu faço do jeito que eu quero. Certo? Então, eu só tenho relação de consumo se eu tiver esses elementos. Se eu não tiver esses elementos, eu não tenho relação de consumo. Tá certo? Olha só. Vamos pensar assim. Se essa relação é normalmente formada pela aquisição de um produto ou pela prestação do serviço por parte do consumidor, e eu já aprendi que o consumidor é quem adquire produto ou serviços como destinatário final, não importando aí se pessoa física ou jurídica. Aprendi também que fornecedor é quem fornece esses produtos, é quem presta esses serviços. E já entendi que se não houver caracterizado esses elementos, deixa de ser relação de consumo para ser relação de comércio, relação de prestação de serviço, relação civil ou outra coisa. Tá? Então, para que eu possa aplicar arbitragem nas relações de consumo, né, eu tenho que necessariamente verificar se aquela situação concreta que me é posta adiante se trata realmente de uma relação de consumo ou não. Porque se eu decidir, se eu verificar que isso é uma relação de consumo, aí eu tenho que obrigatoriamente observar o CDC. E essa observância ao CDC, como coloquei no slide para vocês, é o artigo 51, tá? Que diz explicitamente,
são nulas de pleno direito. Apesar de não existir, eu não concordo que existe nulidade de pleno direito, mas o código diz isso, né? São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, a inciso 7º, determinem a utilização compulsória de arbitragem. Opa, o que é aí essa utilização compulsória de arbitragem em relação ao consumo? Pessoal, nós sabemos que a maioria dos contratos que envolvem aí relação de consumo são contratos de adesão, não é isso? São contratos de adesão. Certo? Ora, se são contratos de adesão, o consumidor, a única coisa que ele pode fazer é assinar o contrato. Ele não pode discutir as cláusulas dele, não é isso? Vocês, quando fazem um contrato com a Semar, por exemplo, a Semar não, hoje é Equatorial, né? Quando vocês fazem um contrato com a Equatorial, querem energia na casa de vocês, vocês colocam lá o medidor, a caixinha, né? Compram um poste, que é um absurdo dos absurdos, você tem que comprar um poste, você tem que comprar a caixa onde vai ser instalado o relógio. Só no Brasil, para nós ser otário desse jeito, viu? Nós pagamos tudo, ainda paga ainda, a ligação. Já paga a ligação. Aí o cara, a Equatorial vai lá e só instala o relógio, né? E ainda te cobra a instalação. Na verdade, são besta, até onde não dá mais. Então, aí ela te manda o contrato, não é isso? E, o contrato que você assina para ter fornecimento de energia elétrica. Às vezes nem tem contrato. Tem lá para a Equatorial, não chega para você. Mas aquele contrato que você está se comprometendo a pagar a energia que a Equatorial vai dizer que está sendo consumida, é um contrato de adesão. Você não pode dizer, não, Equatorial, eu quero aqui que você coloque a caixinha do medidor, você coloque um medidor cor-de-rosa na minha casa. Tá? Não pode. Você não pode discutir essas cláusulas, porque é um contrato de adesão. Tá certo? Então, quando o artigo 51 fala em utilização compulsória de arbitragem, é que, às vezes, nesse contrato da SEMAR pode ter uma cláusula de convenção de arbitragem, nomeando determinado árbitro para resolver o problema. Mas aí eu digo, você tem conhecimento disso? Não tem. Alguma vez, quando você instalou uma ligação nova, a SEMAR te mandou cópia do contrato? Não te mandou. Você assinou eletronicamente, às vezes verbalmente, ou às vezes quando você fez a solicitação, aquela tua assinatura na solicitação de colocação de uma energia nova já foi a assinatura do teu contrato de prestação de serviço elétrico. Certo? Então, você não tem nem acesso a esse contrato. Se nesse contrato tiver uma cláusula de convenção de arbitragem, o CDC considera isso utilização compulsória de arbitragem. E ele fala que isso é nulo de pleno direito. Portanto, se a SEMAR te chamar no tribunal arbitral para solucionar uma pendenga, você não é obrigado a comparecer, inclusive pode entrar com uma ação judicial para requerer a nulidade dessa cláusula, porque você foi compulsoriamente obrigado a assinar. Certo? Então, o CDC, nas relações de consumo, ele não permite, né, que seja utilizado esse tipo de miguelagem, né, esse tipo aí de aparelhamento contra o consumidor. Certo? E aí eu coloquei mais no slide também, o artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 9.307, ele diz, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem. Ou seja, se o consumidor quiser, for ele quem tomar a iniciativa de dizer assim, agora é o seguinte, SEMAR, Equatorial, vamos colocar uma cláusula aí, apesar de ser um contrato de adesão, eu queria colocar uma cláusula aí de arbitragem, para eu não ir para o juizado especial quando vocês disserem que eu estou roubando energia, quando vocês estiverem cobrando a mais do que eu estou consumindo, né? Quando vocês disserem que tem gato e não tiver. Eu não quero ir para o judicial, porque hoje o juizado especial está demorando muito, né? Então eu quero uma arbitragem. Então é o consumidor que toma a iniciativa. Aí pode? Nesse caso pode. A Lei 9.307 permite. Mas diz mais. Se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com sua instituição, desde que essa concordância seja por escrito ou em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto, especialmente para esta cláusula. Traduzindo isso daí, neste contrato da Equatorial, pode ter uma cláusula, desde que eles te apresentem esse contrato.
Mostrem para você, consumidor, olha aqui, ó, tá olhando aqui, tá olhando, tem uma cláusula de convenção de arbitragem. Sabe o que é isso? Não, cláusula de convenção de arbitragem é isso, explica. Esta cláusula tem que estar em negrito, destacada no contrato. E tem que ter uma assinatura própria dela. Você aceita que as demandas que tiver nesse contrato de energia elétrica, nós procuremos o árbitro, o tribunal arbitral lá do ANIL, do TAMA, para que ele solucione a pendenga. Em vez de nós procurar o judiciário, você aceita? Aí o consumidor vai dizer assim, não, eu aceito. Eu assino bem aqui, que eu achei isso aqui bacana também. Nessa situação, não viola aí o CDC, já tem entendimento do STF, do STJ, que não viola o CDC se o consumidor expressamente toma conhecimento, anule, sabe do que se trata e anule e assina especificadamente essa cláusula em obediência aí ao artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9.307 de 1996. Tá certo? Então, o CDC, ele é genérico. Ele já diz logo que não pode. É nulo de pleno direito. Porém, a Lei 9.307 dá essa opção de, no contrato de adesão, você ter um documento anexo aí, exclusivo da cláusula arbitral, e há uma ratificação pelo próprio consumidor ou pelo próprio aderente de que ele tem conhecimento do que se trata e ele tem consciência do que pode redundar a assinatura daquela cláusula. Pessoal, isso aí parece ser balela. Ah, professor, isso aqui é prática de mediação e arbitragem, tem tanta teoria. Pessoal, isso aqui vocês vão utilizar na advocacia de vocês quando estiverem advogando. E é muito interessante que vocês dominem isso. Porque a gente, às vezes, pode pedir a nulidade de um compromisso arbitral, pode pedir a nulidade de um processo arbitral ou de uma cláusula de convenção de arbitragem por ela violar esses determinados pormenores aí. Ou nós podemos, sabendo que o juizado especial daquele bairro, onde vai ser o demandante, a juíza condena em 70 mil, 50 mil, não pode, né, porque até 40 salários mínimos, mas ela condena um valor alto, e eu posso resolver isso no tribunal arbitral de valor bem menos, né? O que nós vamos orientar o cliente? Ó, coloca uma cláusula arbitral no teu contrato, né? Explica para o teu cliente, para o teu contratante o que é, e deixa lá, porque nós conseguimos diminuir o valor da indenização no eventual descumprimento contratual na arbitragem do que no judiciário. É melhor arbitragem. Ou seja, são meios de você mostrar para o teu cliente que você domina o direito, não só na área específica, mas em tudo. É isso. É muito fácil de você ganhar clientes dessa forma também. Certinho? Dúvidas, perguntas até aí? Não. Olha, eu lembro que vocês devem ter aprendido lá em Direito do Consumidor que o consumidor ele é parte hipossuficiente na relação de consumo. Né? O consumidor ele sempre é a parte hipossuficiente na relação de consumo. E essa hipossuficiência, ela não necessariamente precisa ser educacional. Ah, é uma pessoa humilde, né? Tem-se essa impressão de que as pessoas pobres são burras, negativo. Né? Tem muitas pessoas aí de poucas posses que têm uma expertise muito grande. É isso? A grande maioria, vamos dizer assim. Às vezes as que não têm é porque não tiveram oportunidade, mas são pessoas como qualquer outra. Então essa hipossuficiência não é educacional. Ela pode ser técnica, ela pode ser jurídica, ela pode ser econômica. Estão lembrados disso, do direito consumidor? Tá? Então, ainda que a pessoa seja um advogado, mas advogado é meio difícil, né? Mas que seja, ele pode não ter o domínio econômico, ele pode ser considerado hipossuficiente? Pode. Tá certo? Ele pode não ter ali a noção de preço, noção de negociação daquele contrato, que é bem difícil para acontecer, mas pode ser. Tá certo? Que aconteça. Então, essa hipossuficiência, ela pode ser técnica, contra o hipótese. Certo? Sempre vai ser considerado hipossuficiente. Certo? Então, pessoal, para que nós possamos admitir que haja, eventualmente, arbitragem válida nas relações de consumo, deve, necessariamente, o consumidor, ele próprio, assumir a obrigação em um compromisso arbitral, ou ele demonstrar que não é juridicamente hipossuficiente, ou ele assinar especificadamente uma cláusula, né, comprovando que ele tem conhecimento do que é o compromisso arbitral e de que ele prefere que a demanda seja levada a um tribunal
arbitral. Dúvidas? Perguntas? Não, professor, tudo certo. Certo? Então, beleza. Vamos passar adiante. E o próximo slide vem trazendo as relações de trabalho. Será que eu posso aplicar a arbitragem nas relações de trabalho, né, no direito trabalhista, aí, nas relações trabalhistas, eu posso aí aplicar as regras da arbitragem? Pessoal, é o seguinte, nós tivemos uma alteração muito grande na legislação trabalhista de 2017, né? De 2017 para cá. Vocês sabem que houve as reformas trabalhistas, né? Eu creio que vocês já estudaram direito do trabalho também, direito processual do trabalho, né? Oitavo, nono período, já tiveram direito do trabalho do professor Rodrigo, né? Mestre em direito do trabalho, expert, né, em direito do trabalho também. Foi Gabriel. Professor da área. Não entendi. Não entendi. A gente teve processo do trabalho com Gabriel, não foi com Rodrigo, não. Ah, tá, foi com o Gabriel, né? Rodrigo dá direito do trabalho e Gabriel processo do trabalho. Nem sei se Gabriel ainda está no Flores, acho que não, né? Parece que saiu do Flores. Professor Gabriel. Pois é, então vocês já tiveram essas duas disciplinas, né? E aí, será que, pelo que vocês estudaram no direito do trabalho, nós poderíamos aplicar arbitragem também nos processos trabalhistas? O que vocês acham, né? Está aí no slide também, né? Então, essas mudanças que nós tivemos aí, de 2017 para cá, eu diria para vocês que a arbitragem ela deu um salto de abrangência nos casos em que pode ser aplicado na legislação trabalhista. Certo? Por quê, pessoal? Nós já aplicávamos a arbitragem em diversos conflitos trabalhistas, principalmente nos dissídios coletivos. Tá? Inclusive, eu coloquei até no slide aí, a Constituição ela prevê expressamente, né, que quando for frustrada as negociações coletivas, as partes elas poderão eleger árbitros para solucionar aquelas demandas trabalhistas. Tá? Então, tem autorização da própria Constituição Federal, do artigo 114, parágrafo 1º, né, de que as partes possam procurar sim árbitros, mas isso em demandas coletivas, negociações coletivas. Vocês lembram o que quer dizer dissídio coletivo ainda, né? Que são aqueles dissídios, aqueles conflitos que envolvem sindicato, sindicato patronal, sindicato dos empregados, né? Então, não tem um consenso. Principalmente, geralmente, tem dissídio coletivo em época de que vai ter todo ano, quando tem lá como é que é o nome? Tem um acréscimo salarial. Me deu branco aqui agora. Olha que eu sou especialista em direito do trabalho. Pós-graduação, me deu branco agora. Quando vai ter a data base, né? Quando vai ter a data base aí dos empregados, né? Tem aí o dissídio coletivo, porque os sindicatos empregados querem um valor maior, uma correção maior, uma taxa maior de correção, tá? E o sindicato dos empresários, não, né? Dos empregadores não quer a taxa menor, quer que não esteja correção, quer que se mantenha o que tem. Então, sempre surgem esses dissídios coletivos aí, neste período, né, de data base, tá certo? Eu não diria nem tão convenção coletiva, acredito, porque às vezes a convenção coletiva ela passa de um ano, né? Mas também convenção coletiva, né? Criada a convenção coletiva nesse momento. Então, nós já tínhamos essa possibilidade de, em dissídios coletivos, aplicar a arbitragem, por expressa determinação aí, ou expressa autorização da própria Constituição Federal. E também, quando envolve o direito de greve, né, quando envolve aí impasses relativos à greve, ao movimento paredistas, tá certo? Então, já se tinha também eleição de árbitros. Às vezes, né, a empresa, os sindicatos dos empregados, não conseguem resolver o problema da greve, nada impedia ou impede atualmente que seja eleito aí árbitros para que possam solucionar essas demandas. Geralmente se pega escritórios, né, de advogados especialistas em direito do trabalho, com larga experiência, para que seja solucionado, para que seja colocado ali na mesa, né, as hipóteses, né, que poderão aí vir a ser escolhida pelas partes para se chegar ao fim daquele litígio, tá?
ou um tribunal arbitral internacional, não sei. Ou seja, é muito comum, nesses casos, né, se levar a um árbitro para que haja a solução daquele conflito. Lógico que as pessoas já pensam logo na justiça do trabalho, mas hoje já está mudando bastante isso. Isso era antigo, né, já era permitido antes das modificações aí de 2017, da reforma trabalhista, mas não era de amplo conhecimento como é hoje. Hoje as pessoas se valem mais da arbitragem para solucionar esses litígios aí também. Tá certo? E agora, nos dissídios individuais. Os dissídios individuais, pessoal, ainda não, né? Não poderíamos aí ter essa solução por um árbitro. Primeiro, que são os dissídios individuais, ou os conflitos individuais. São aqueles que envolvem o patrão e o seu empregado, tá certo? Enquanto que os dissídios coletivos eu tenho um equilíbrio, porque eu tenho de um lado sindicato, do outro lado sindicato. Normalmente, ambos estão representados por advogados ou pela sua assessoria jurídica. Eu tenho um equilíbrio. Nos dissídios individuais, eu tenho um desequilíbrio segundo a CLT. Eu tenho aí uma hipossuficiência do empregado em relação ao patrão. O patrão sempre vai ter o domínio, né, pela CLT, vai ter o domínio sobre o empregado. Então, nos dissídios individuais, não era permitido aí a técnica da arbitragem para se solucionar uma lide trabalhista. Tá certo? Principalmente quando se trata de verbas rescisórias, de término de contrato de trabalho. Até mesmo os contratos extrajudiciais feitos antigamente, antes da reforma, eram invalidados. Por quê? Porque no direito do trabalho, pessoal, vocês aprenderam, que vige o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. O empregado, nem que ele queira, ele pode renunciar ou pode dispor dos seus direitos trabalhistas. A Justiça do Trabalho não permite, mesmo que o empregado queira, não, patrão, eu quero não receber o FGTS. Ele pode? Não pode. Ele não pode dispor. Né? Vige aí o princípio da indisponibilidade, tá certo? No direito trabalhista. Então, nas lides trabalhistas individuais, né, nos conflitos individuais, né, não se permitia de forma alguma a arbitragem, tá certo? Sempre nessa ideia de que o empregado é a parte sofredora, a parte subjugada, a parte massacrada, a parte lascada. Né? Por quê? Porque a nossa CLT é de 1943, época de Getúlio Vargas, é isso. E está vindo aí pós-Revolução Francesa, com aqueles princípios de fraternidade, de lealdade e tal. Ou seja, se tinha a impressão de que por conta do que fez gerar a Revolução Industrial, do que fez gerar a Revolução Francesa, que foi o massacramento da massa trabalhadora, né? A massa trabalhadora era obrigada a trabalhar quase que 24 horas por dia e ganhar salários irrisórios, as mulheres ganhavam salários bem menores, as crianças eram obrigadas a trabalhar. Então, por conta disso, a CLT ela veio com esse cunho protecionista ao empregado, né, contra o seu patrão. Tá certo? Só que hoje, pessoal, nós estamos em 2020, quantos anos da CLT? Mais de 70 anos da CLT, tá certo? Nós já percebemos que hoje os empregados não são mais, assim, tão massacrados assim, não são tão coitadinhos assim, não são tão, vamos dizer assim, desconhecedores do seu direito. Antigamente não tinha para quem o empregado recorrer. O patrão fazia o que quisesse. Hoje, se o patrão fazer o que ele quer com o empregado denuncia ele não vai preso ainda, entendeu? Ou ele vai ter uma multa aí muito grande, vai sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Hoje, o empregado dorme de olho aberto, porque ele não sabe se amanhã ele vai ter empresa. São tantas normas que ferram com o empregador, que até para você abrir uma empresa hoje, você tem que pensar 10 vezes se compensa ou não, né? Você abrir uma empresa, porque tem leis e leis e leis que servem apenas para ferrar com o empregador, a sem contar com as leis tributárias, né? E você ganha R$100, desses R$100, R$65 é do fisco, você só tem direito a 35, porque 65 é imposto que você vai pagar, o restante é salário, os empregados você fica aí com 10, 5% só dos R$100 que você ganha. R$100 que você ganha, você fica com R$10, R$5 só. Eu disse que eu tenho empresa, né? E é assim, certo? Então, mudou bastante essa concepção. É isso. Não que o empregado deixou de ser hipossuficiente, não que o empregado deixou de ter a proteção da CLT, mas já houve uma mitigação muito grande nisso.
Até porque hoje tem empregados que conhecem muito mais que o patrão no ramo. Ele tem domínio de técnicas muito maiores que o patrão. Ele conhece daquela atividade muito mais que o seu patrão. O patrão é apenas o criador da empresa, mas ele que atua, ele que conhece tudo, sabe muito mais do que o próprio patrão. Tá certo? Então, houve uma modificação. Né? A Lei 13.467, de 2017, ela modificou um pouco esse entendimento e criou aí na CLT o artigo 507A, que é o que eu coloquei aqui no próprio slide para vocês. Ele diz assim, ó, nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado, ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem. Tá, pessoal? Então, olha só, interessante, nós temos aí uma possibilidade também de fazer cláusula de convenção de arbitragem, né, em determinados tipos de empregados. Pô, vocês observam aí que a legislação, o 507A, ele colocou como critério o valor da remuneração. E, cara, será que só quem ganha bem é quem é inteligente? Tem hora assim que discordo, a inteligência faz curva desses artigos de lei, tá certo? Eu creio que não, pessoal, não era para ser só em relação à remuneração. Hoje o teto máximo da Previdência Social, como diz esse artigo, é R$ 6.101,06 centavos. Aí fala o dobro, né? Se o teto é 6 mil, então 12.202,12, né, reais. Então, quem ganha até 12.202,12 centavos, pode colocar no seu contrato uma cláusula compromissória. Ei, e quem ganha menos não pode? Será que a pessoa vai preferir se submeter a uma demanda no judiciário trabalhista do que no árbitro? Se ela preferir o árbitro, não pode? A doutrina hoje tem entendido, tem uma decisão do TST que diz que pode. Em que pese o artigo 507A dizer que não pode, que é só esse limite aí, tá certo? Desse teto, a doutrina já tem entendido que pode sim, se um funcionário, né, ele assina expressamente, ele quer concordar, tá certo? Ele pode sim fazer também uma cláusula de compromisso arbitral no seu contrato de trabalho. Desde que essa cláusula compromissória, essa cláusula esteja em negrito. Estão lembrados lá do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9.307, que diz que nos contratos de adesão, essa cláusula tem que vir em negrito e com uma assinatura própria? Pessoal, o contrato de trabalho é um contrato de adesão. Você pode, eventualmente, discutir uma cláusula do contrato de trabalho, desde que você tenha uma função muito estrita para aquele empregador. Senão, ele não vai aceitar que você discuta as cláusulas de trabalho. Então, normalmente, o contrato de trabalho também é contrato de adesão. E se é contrato de adesão, né, você necessariamente tem que obedecer aí os ditames da Lei 9.307, no parágrafo 2º do artigo 4º, tá certo? Que essa cláusula tem que vir em negrito, ou o empregado tem que assinar um termo paralelo ao seu contrato de trabalho, que é o compromisso arbitral, tá certo? Para que ele possa aí ter validade essa cláusula arbitral também. Okay? Então, dessa forma, pessoal, eu aplico também as relações trabalhistas à arbitragem, tá certo? Quer seja em litígios coletivos, como já era permitido, quer seja em dissídios individuais, desde que tenha essa expressa concordância do empregado, a cláusula esteja escrita, ou conste de um compromisso arbitral anexo paralelo ao seu contrato de trabalho. Isso abre um leque enorme de oportunidades, né, para que se criem aí tribunais arbitrais, né, para sofregar a demanda do judiciário trabalhista. Dúvidas? Perguntas? Não, professor. Tudo certo. Tá tranquilo. Alguém está falando? Sem dúvidas. Ah, beleza. Sem dúvidas, beleza. Então, passemos adiante. E nas locações urbanas? Olha só, que ramo do direito aí bom para atuar
quando vocês estiverem informados. É isso. E nas locações urbanas? Bom, não há óbice algum para você aplicar arbitragem nos casos de locações urbanas, tá certo? Haja visto até porque, nas locações urbanas, elas possuem um regramento próprio. Ora, se a lei de locação urbana, a lei de inquilinato, ela é uma lei específica para aquele tipo de atividade, eu afasto as incidências do CDC, tá? Eu não posso comparar a locação urbana, por exemplo, com uma relação de consumo, tá? Não tem nada a ver. O locatário é consumidor daquele objeto lá, que é a casa, do imóvel que ele está locando, em relação ao locador. Não vincula em relação de consumo, porque a lei de locações urbanas, a lei de inquilinato, são regramentos próprios que tratam especificadamente daquela matéria, tá? Então, eu não vejo aí nenhum óbice para a aplicação também da arbitragem desses casos, né, que envolvam aí locações urbanas, tá? Assim, a parte querendo, né, ao invés de buscar o judiciário para efetivar um despejo, né, uma renovação compulsória de aluguel, discutir alguma coisa no contrato, conforme coloquei aí, tá certo? Um descumprimento contratual, uma multa, uma cláusula penal, nada impede que ela procure aí o árbitro para solucionar esta demanda. E, por óbvio, né, se houver essa possibilidade das partes tratarem da demanda daquele contrato de locação urbana perante um árbitro, essa autorização tem que ser voluntária e tem que constar no contrato de locação, a não ser que se convencione posteriormente, tá? Se o contrato for silente. Mas, normalmente, no contrato de locação, já vem descrito uma cláusula arbitral, que as partes assinam o contrato e já assinam também a quiescência naquela cláusula arbitral, certo? Então, isso já é natural em vários contratos de locações que eu tenho recebido para análise no escritório, para fazer análise do contrato, eu já tenho observado a inclusão dessa cláusula de compromisso arbitral. É lógico que aí eu oriento as partes, né, do que é a cláusula de compromisso arbitral, o que eles estão assinando, né, que a competência fica primeiro do árbitro, depois do judiciário, tá? Então, tem todos essas nuances, esse regramento aí. Mas já está bem em voga a utilização de cláusula de compromisso arbitral no próprio contrato de locação urbana. Não sei se vocês estudaram a lei de locações urbanas, constituir direito empresarial, mas é muito interessante que vocês, antes mesmo da formatura, vocês deem uma lida, deem uma estudada na lei de locações urbanas. Podem até pedir à coordenação um mini curso de férias aí sobre a lei de locação urbana. Porque, pessoal, quanto mais tempo passa, mais as empresas, mais as pessoas estão aí procurando, né, advogados para poder dirimir essas causas de locação aí de contratos. Eu estou em audiência virtual, não posso atender, liga depois das 10. Tá certo? Para procurar advogados, para poder fazer as observações dessa legislação aí de locação urbana, certo? De análise contratual, para que tenham um conhecimento específico dos seus direitos. Tá certo? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas um fundo de comércio que alugou um prédio e ele ficou renovando esse contrato por 5 anos, o proprietário não pode mais tirar ele de lá, a não ser que tenha um motivo justificado de acordo com a lei de locação urbana. Qual o motivo justificado? O proprietário quer demolir aquele prédio para fazer um outro, vai fazer uma reforma significativa, aí justifica o encerramento do contrato, né, com aquela empresa. O locador ele quer utilizar o prédio para ele próprio. Ele pode fazer isso? Pode. Desde que ele não utilize o prédio para o mesmo ramo do antigo locatário. Tá certo? Então, são bastante restrições que o locador tem se ele renova o contrato por 5 anos. Se o locatário já está naquele comércio lá há 5 anos, ele só sai se quiser. Ele não é obrigado mais a sair. Lógico, o contrato de aluguel vai ter as suas renovações de valores anuais, como é contratado. Mas ele não é obrigado mais a sair dali, a não ser por esses motivos bem esdrúxulos, né? bem específicos também, do locador em relação ao locatário. Inclusive, tive um caso desse escritório, que o cara já estava há 8 anos, e aí o locador, ele cresceu o olho.
Ele falou, rapaz, esse cara está ganhando muito dinheiro com essa empresa aqui, eu vou montar uma empresa para mim aqui. Essa foi a ideia do locador, tá certo? E aí ele rescindiu o contrato de locação, disse que não queria mais renovar. E meu cliente falou, Marcelo, eu não posso perder esse ponto aqui, porque esse ponto aqui, todos os meus clientes me conhecem. Se eu perder esse ponto aqui, vai ser muito difícil eu começar em outro local, os clientes não vão me perder e vão para outros concorrentes e tal. E eu falei, não, quanto tempo você já está aí? Não, 8 anos. Não, nem se preocupa. Qual a justificativa do locador? Não, ele disse que ele quer colocar uma empresa para ele. Tá certo? E aí eu tive que conversar com ele, né? E o advogado dele explicando que ele não poderia colocar o mesmo ramo, né, que o meu cliente estava saindo. Ele podia até fazer isso, mas não poderia colocar o mesmo ramo. E aí o advogado dele explicou que realmente tinha razão, que ele não poderia fazer isso, e ele acabou abrindo mão, né? Que a ideia dele era essa, era tirar meu cliente para ele colocar uma empresa igual e ganhar o dinheiro que meu cliente estava ganhando, né? E aí isso aí é abuso no comércio. Então isso está regulado pela lei de locações urbanas. Isso é interessante vocês conhecerem, né, para que vocês possam aí atender as demandas que surgirem para vocês. O advogado ele tem que ter sempre um conhecimento além, não só ficar restrito a código, tem que ter um conhecimento das leis extravagantes que gerem ou que ensinam sobre aquilo lá. Inclusive, quando eu dou aula de prática, eu costumo ensinar que quando você pegar uma demanda, independente dela qual for, a primeira legislação que você vai é nos códigos. Aí você vai nos códigos. Mas parou o código, aí você vai procurar a legislação extravagante. Tem alguma lei que trata desse assunto? Eu vou ler essa lei também. Tem jurisprudência que trata desse assunto? Eu vou ler a jurisprudência também. Tem decisões doutrinárias nesse sentido? Tem doutrina nesse sentido? Eu vou ler a doutrina. Só depois é que eu sento para fazer a petição inicial. Tá certo? É assim que o advogado trabalha, né? Com pesquisa. Às vezes a gente coloca um estagiário para fazer isso, né? Mas a gente trabalha em cima de pesquisa, certo? Para que a gente possa ter conhecimento amplo daquela matéria e quando chegar numa audiência, a gente não fique voando, né? Mas tenha sabedoria, tenha conhecimento daquilo que a gente está falando, certo? Então, na lei de locações urbanas, também perfeitamente aplicada nas relações de locações urbanas, né, de inquilinato, perfeitamente aplicável também a arbitragem, tá? Sem problema algum. O que mais? Direito societário. Gente, no direito societário, a arbitragem ela também já vem sendo amplamente utilizada, tá? Principalmente naquelas relações que envolvem os sócios, sócio que discorda do outro sócio, administração de sociedade, dissolução de sociedade, tá? Nós vimos lá no início do estudo de arbitragem, prática de arbitragem, que a arbitragem ela é singularmente mais rápida do que o processo judicial. É bem mais rápida, né, do que o processo judicial. Então, nesses casos, os sócios eles têm urgência de resolver as pendências. Eu estou em audiência virtual, não posso atender, liga depois das 10. Tá? Os sócios eles têm ali rapidez, têm interesse em ter rapidez para poder resolver as suas demandas. Certo? Até porque a empresa fica parada. Quando tem um entrave desse, a empresa trava, os negócios travam. Se um fornecedor sabe que aquela empresa está em litígio, né, entre os seus sócios, ele já não vai mais querer fornecer produto. Vai ficar com medo. Será que essa empresa não vai falir? Será que se romper essa sociedade não acaba a empresa, eu vou entregar meus produtos? Não vou. Então, isso prejudica muito a empresa. Então, a solução é procurar arbitragem, porque se resolve em uma semana, resolve em 15 dias, né? Depender da lide, depender do árbitro, né? Apesar de que o árbitro tem 6 meses para dar uma sentença, mas o árbitro não vai levar 6 meses para dar uma sentença, ele leva uma semana, 2 dias, né? Dependendo do interesse dele, do que ele está ganhando também naquela causa, tá certo? Então, pessoal, é muito mais fácil para as empresas, né, no direito societário, procurarem a arbitragem, né, porque é muito mais rápido. E como eles têm urgência para resolver essas pendengas, é muito melhor procurar aí a arbitragem, certo? E é muito hoje comum, pessoal, e vocês vão ser procurados para isso quando estiverem advogando, para fazer contrato social de empresa, para fazer estatutos de associações, de sociedades, é isso? Para fazer aí convenção de condomínios, vocês vão ser procurados para isso, tá? Vocês vão cobrar para isso. E é muito comum, nesses contratos sociais de empresas, de condomínios e tal, você já colocar uma cláusula de convenção de arbitragem. Faz uma assembleia com os sócios, com a empresa,
faz uma assembleia com os associados, se for uma associação, com os condôminos, se for um condomínio, e explica para eles como é que funciona a cláusula de convenção de arbitragem. Para isso, vocês estão tendo essa aula, e hoje não é mais um adendo à prática jurídica, é um curso inteiro, né? É seis meses aí de prática de mediação e arbitragem. Para isso, vocês estão tendo esse conhecimento. Expliquem para eles a vantagem e a desvantagem de uma cláusula arbitral, e quem sabe convença eles sim, a deixarem no contrato social, a deixarem no estatuto da associação ou no estatuto do condomínio, né? Isso com uma cláusula de convenção de arbitragem, já nomeando um tribunal arbitral ou um árbitro para dirimir as pendências que surgirem ali. Tá? Hoje as empresas têm feito muito isso, quase todo contrato social de empresas renomadas tem cláusula de convenção de arbitragem. Até porque, pessoal, essas empresas elas têm negócios internacionais. Hoje as barreiras da globalização, as barreiras divisórias, os marcos divisórios das fronteiras, foram mitigados pela globalização. Isso não tem mais isso. A internet, os meios de comunicação, quebrou essas barreiras aí internacionais de divisão de países. É isso. E se nós não temos isso, e vamos deixar para qual justiça resolver isso? Uma pendência que acontecer. Em quantos anos vai ser resolvido? Não, nomeia-se um árbitro ali, que seja internacional, nacional, desse país ou do outro, para solucionar aquelas pendências. É muito mais rápido, muito mais prático e muito mais eficaz também. Certo? É aí que nós estamos aí, discriminando o judiciário, querendo acabar com o judiciário, de forma alguma. Né? Até porque o judiciário é quem vai executar as decisões dos árbitros se elas não forem cumpridas. Tá? Mas é muito mais fácil você tentar esse caminho da arbitragem hoje do que procurar diretamente o próprio judiciário. Certo? E é interessante também, porque se você colocar isso no contrato social, você sabe que a arbitragem é voluntária. Todos os sócios que participarem do contrato social da abertura da empresa têm que anuir, têm que concordar, ela tem que ser voluntária. Porém, depois de instituído no contrato social, qualquer sócio que entrar na sociedade depois de instituído no contrato social, já está lá a sua anuência tácita. Porque ele tem que seguir o contrato social, ele não pode deixar de cumprir com o estatuto da empresa, tá? Com as normas da empresa. Então já fica lá consignado, né, que ele está aceitando aquele compromisso arbitral também. Certo? Muito mais prático, para você não ter que alterar isso toda vez, ter que convencer cada sócio que vai entrar na empresa, né, que ele tem que anuir o contrato, a cláusula de convenção de arbitragem. Não precisa mais. Tá certo? No momento que ele entra, como o contrato social é publicizado, ele já tem conhecimento, quando ele assina ali a sua entrada naquela empresa, naquela sociedade, naquela associação, ele já tem conhecimento e não pode mais questionar posteriormente. Tudo bem? Por encerrar, então, com o direito... Cadê? Condominial. O direito condominial posso aplicar também? Pessoal, direito condominial, vocês sabem que o condomínio ele pode procurar o judiciário especial, os juizados especiais para resolver as suas demandas, né? De atraso, não pagamento de taxa de condomínio, multas, alguma questão de assembleia, não obediência a estatuto. Você sabe que o condomínio ele pode procurar o juizado especial aí, né? E tem procurado até mesmo para não pagar as custas processuais no caso de cobrança de taxa de condomínio em atraso. Mas você sabe hoje, lógico que desde que isso esteja dentro do teto, né, limite dos judiciários, que é 40 salários mínimos se estiver com advogado e 20 salários mínimos sem advogado. Mas você sabe hoje que o juizado especial, eles estão bem afastados daquele princípio da celeridade. Não é isso? Está bem afastado. Hoje o princípio da celeridade do juizado especial está bem mitigado. Se você der entrada no juizado especial hoje de alguma demanda, a primeira audiência vai ser marcada para maio, junho do ano que vem. E olha lá, se não for julho, agosto. Certo? Do ano que vem. Então, essa celeridade que nós tínhamos nos juizados especiais está bem mitigada por conta da alta demanda e da falta de aparelhamento dos juizados especiais também, de funcionários e tal. Então, está bem mitigada. E outra, recurso de juizado especial. Turma recursal é 3 anos, 5 anos. O recurso fica tramitando numa turma recursal. Então, hoje, nós não temos mais essa celeridade necessária.
Então, os condomínios, eles podem optar por resolver essas pendências também. Na área da arbitragem, não há óbice nenhum, tá certo? Que os condomínios possam também resolver as suas demandas mais rapidamente do que o próprio juizado especial no juizado arbitral também, no juízo arbitral e nos tribunais arbitrais. Tá certo? Vai ter celeridade, vai ter rapidez, e como nós já aprendemos, né, a decisão, a sentença do árbitro, ela pode ser executada, se não for cumprida, no judiciário. Então, o que é mais fácil para o condomínio? E olha como vocês podem orientar quando estiverem advogando o condomínio que contratar vocês. Você sabe que hoje todo condomínio tem uma assessoria jurídica. E olha quantos condomínios nós temos aqui no Maranhão. São mais de 1.400, tá? Condomínios que nós temos aqui. Tá certo? No Maranhão não são isso. Então, observe que vocês têm um leque de oportunidades para atuar quando estiverem advogando, para quando passarem na OAB, muito grande. Cada condomínio desse tem necessariamente uma administradora. E essa administradora, ela contrata aí, né, um escritório de advocacia para fazer assessoria jurídica. Tá? Então, olha como vocês podem orientar o condomínio. Fica muito mais rápido para vocês. Ao invés de você entrar com uma ação de cobrança, que vai depender de contestação, que vai depender de não sei o quê, vai depender de audiência de conciliação. Entra no tribunal arbitral, tem a sentença arbitral, se o condomínio não cumprir, você entra com uma execução judicial, já entra com a execução. A depender do valor, até no juizado especial, tá certo? Então, o judiciário vai só executar, é muito mais rápido, muito mais célere, né, muito mais prático e efetivo, porque força com que a parte cumpra a decisão arbitral. Ela cumprindo, você nem procura o judiciário, não tem custos, não tem honorários, não tem nada, tá certo? É muito mais prático para o condomínio e para o advogado que está advogando para o condomínio também, certo? Gente, para nós encerrar, nós já temos as 10 horas aí, falta 10 minutos, além desses ramos, não são só esses, mas temos diversas situações que nós vamos poder utilizar aí a arbitragem. Por exemplo, no direito falimentar, no direito administrativo, como a própria lei da arbitragem diz, lá no artigo 2º, que se aplica à administração pública também, a lei de arbitragem. Então, direito administrativo, direito falimentar, as empresas que entram em falência, pode se utilizar da arbitragem? Pode, para a falência extrajudicial, para a falência recuperação judicial, extrajudicial. Nós temos esse rol de possibilidades aí que nós podemos utilizar da arbitragem também nessas situações. Certo? Ou seja, como é que eu sei que eu posso utilizar a arbitragem ou não? Eu tenho que verificar se o direito é disponível ou não. Se for um direito disponível, beleza. Se for um direito indisponível, aí eu não posso. Eventualmente, só se houver uma violação a ele, aí o quanto eu posso arbitrar pelo árbitro. Certo? Fora isso, eu tenho liberdade para procurar um tribunal arbitral, para procurar um juiz arbitral para resolver minhas demandas. Pessoal, dúvidas, perguntas? Não, professor, sem dúvidas. Podemos encerrar, então.